Direito médico está no nosso DNA, está gravado na nossa origem, naquilo que somos como seres humanos. Estudar direito médico é fascinante. Aprofundar nas relações de saúde, compreender o funcionamento do sistema de saúde no Brasil. Não há como não se apaixonar. Opa, e aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da série da nossa segunda semana do Direito Médico. Agora acho que você já me conhece melhor, eu sou Oswaldo Simonelli, especialista em Direito Médico e idealizador do programa de formação em Direito Médico. Eu quero agradecer demais, a gente está chegando agora no nosso terceiro vídeo, o último vídeo dessa semana. E se você não viu os vídeos anteriores, volta lá, assiste, para você poder saber exatamente o que a gente está tratando aqui. Eu gosto sempre de estabelecer um itinerário de conversa, um itinerário de discussão que faça sentido, que tenha começo, meio e fim. Então, se você não viu os vídeos anteriores, volta lá. Mais do que isso, o que foi a live de ontem? Foi uma live absolutamente insana, como eu gosto de brincar. Foi muito bom e eu gosto demais de ter esse contato com vocês. Gosto de ter esse contato porque cada vez que eu tenho esse contato com vocês, eu percebo que quanta gente está querendo transformar a sua vida, quanta gente está querendo entrar de cabeça e conhecer de fato o que é o direito médico e o que o direito médico pode fazer por você, o que o direito médico pode fazer, na verdade, em termos de transformação na sua vida. Eu não tenho dúvida que é o ramo que mais cresce hoje. E cada vez que a gente tem esse contato, cada vez que eu vejo a quantidade de pessoas que estão chegando até mim, através das redes sociais, através desse nosso contato, que é online, mas tem vezes que parece que a gente está pertinho, a gente consegue criar essa conexão legal, a gente consegue estar efetivamente próximo. Então, é muito importante que você veja os vídeos anteriores, as próprias lives estão disponíveis, tá? Até porque esses vídeos aqui são um evento, é uma semana do Direito Médico, então no domingo à noite eles vão estar fora do ar. Então aproveita para assistir. Não são vídeos tão longos, eu tento ser o mais conciso possível para você poder aproveitar e extrair o máximo que dá, né? Em pouco tempo, a vida nossa é corrida, todo mundo tem uma rotina muito apressada, né? Essa é a nossa rotina nas grandes cidades, enfim. Então, aproveita porque é um conteúdo que eu não costumo disponibilizar sempre. Eu fiz essa Semana do Direito Médico em janeiro, estou fazendo a segunda agora, né, em agosto. Então, aproveita, até domingo para você acompanhar o conteúdo, tá? Quero que você se lembre que eu estou sempre junto, estou sempre aqui, estou sempre acompanhando, estou sempre fazendo de tudo para que você possa entrar de maneira firme, segura no direito médico. Aprender quais as possibilidades de atuação, como é que você pode fazer para alavancar sua carreira, seja qual for a sua vocação, médicos, pacientes, hospitais, planos de saúde, mas sempre fazendo o seu melhor. No primeiro vídeo e até nas lives dessa semana, eu pude compartilhar um pouco da minha história com você, como é que eu cheguei no direito médico, como é que ele mudou minha vida, certamente vai mudar a sua também. A gente conversou sobre as possibilidades de atuação, como os números atuais afastam completamente a ideia de que não tem mercado, que é difícil ingressar nesse ramo, né? A gente pôde ver isso através de números, estatísticas, né? Também tive a oportunidade de passar para vocês alguns depoimentos, para que vocês possam ter certeza que pessoas, né, têm histórias para contar, pessoas que entraram no direito médico, algumas começaram do total zero e já estão tendo os primeiros clientes, dando os primeiros passos e já totalmente apaixonado pelo direito médico. O que importa é que ainda tem escassez, ainda tem espaço, faltam bons profissionais nesse ramo ainda, especialistas de verdade. Então não dá para você perder tempo, tem que começar agora. Já no segundo vídeo eu caminhei um pouco pelas possibilidades de atuação do direito médico, expliquei para vocês alguns caminhos de estudo, deixei 2 casos, né, no final para vocês verem como são complexas as situações que envolvem o nosso direito médico e as situações difíceis que vocês têm que estar absolutamente preparados para o dia a dia. Vocês vão passar por essas situações, não são tão raras assim. E também a gente pôde falar um pouquinho sobre isso
nas nossas lives, né? Nas nossas lives a gente também pôde conversar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre algumas questões, chegando agora no terceiro vídeo, né? Mais técnicas. Vou falar um pouquinho também sobre o meu programa de formação em Direito Médico. As pessoas estão me perguntando e como é que eu costumo trabalhar com esses meus alunos para que eles possam, de fato, empreender no direito, uma advocacia empreendedora, não é? E, enfim, que através de um método que eu estruturei, um método claro, tal, formar a mentalidade do direito médico. Acho que esse é o ponto principal. É você desenvolver o raciocínio e aprender a pensar sobre a ótica do direito médico, que não é igual às outras áreas, não adianta. E no final tem uma pequena surpresa que eu guardei para vocês. Não pode arrastar a barrinha, tem que assistir o vídeo até o final, tá bom? Tem que ficar comigo aqui até o fim para saber qual é essa uma pequena surpresa que eu deixo sempre para falar no final, para vocês ficarem comigo aqui. Mas antes da gente começar esse bate-papo, dá uma olhadinha no que esse pessoal aqui tem a falar para você sobre a transformação da vida deles através do direito médico. Saca só, que legal. Oi, eu sou Rafael Escuciato, advogado especialista em Direito Médico e da Saúde, e só digo isso com convicção por ter passado pelo curso de formação de Direito Médico com o professor Oswaldo Simonelli. Então, nas redes sociais, cruzei com o professor Oswaldo e me deparei com a oportunidade de participar da primeira turma do curso de formação em Direito Médico e da Saúde. Foi uma oportunidade que, por ter assumido, mudou a minha vida. As aulas do curso em si são muito bem divididas e, além de muito conhecimento técnico, nos trazem muito conhecimento prático. É uma carga de anos de trabalho que não teríamos como se não fosse com um profissional tão prestativo que compartilhasse todo esse conhecimento. E esse é o professor Oswaldo, muito inteligente, muito acessível, extremamente conhecedor da área, e isso fica muito claro quando faz as suas observações, que são muito pontuais e certeiras. Graças ao curso, todo o conhecimento adquirido, pude melhor representar essa gama de profissionais. Inclusive hoje represento até a Associação de Médicos e fui convidado pelo presidente da subseção aqui de Chapecó, onde eu atuo, a presidir a Comissão de Direito Médico e da Saúde, o que é uma grande honraria e um grande desafio, ao qual não estaria preparado se não fosse o professor Oswaldo e o seu curso de formação. É difícil falar do curso de formação para mim, como é difícil falar de Oswaldo, falar da equipe, falar de todo o suporte que você tem, independente se você acabou o curso ou não. Ele lhe dá um suporte antes, durante, depois, manhã, tarde, noite, independente do dia e do horário. Ele tá ali para lhe ajudar, para lhe auxiliar, para lhe incentivar a fazer mais, a ser mais. Nos meus 9 anos de atuação exclusiva em Direito Médico e de Saúde, eu nunca tinha encontrado um curso, um mentor com tal capacidade, com tal disponibilidade e com a empatia, a sinceridade, a honestidade que Oswaldo passa, que Oswaldo é. A autoridade, a força, um conhecimento para que você possa formar o seu nome de forma segura, de forma firme. E o resultado disso tem sido parcerias e convites, crescimento da turma como um todo. E eu sou muito grata a ele por tudo isso. Pois é, eu acho muito legal ver pessoas que conseguiram entrar no direito médico, que estão trabalhando forte no direito médico. Eu não canso de dizer que eu amo essa área, que eu sou apaixonado por ela, e você também vai ficar apaixonado por ela quando de fato começar a estudar e aprofundar no direito médico. E eu sou mais ainda viciado nessas histórias da vida real. Eu já disse algumas vezes e vou sempre repetir, não vou cansar de repetir, direito médico é feito de gente. Então, histórias da vida real é o que mais mexe comigo em termos de direito médico, é quando eu consigo ver que, de fato, talvez eu esteja no caminho certo, eu esteja conseguindo transmitir alguma coisa de relevante em tudo isso que eu apresento para vocês, né? Então, assim, só que agora tem mercado, tem possibilidade de estudar, então, assim, dá para se preparar, e mais do que isso, tem o que a gente chama de escalabilidade. Você sabe o que é escalabilidade?
Pois é, eu também aprendi recentemente o que é a escalabilidade, né? Eu sei que tudo que eu falei agora é muito bonito, muito bacana, mas a advocacia também é negócio, business, mercado, trabalho, a gente tem que viver disso, não é? Não vai fazer só caso pro bono. No direito médico, alguns a gente tem que fazer de vez em quando, mas na medida do possível, tem que viver disso, né? E eu sei que no direito médico você consegue unir a paixão pela advocacia, o lidar com pessoas, que é muito importante e diferente, trabalhar com emoção de verdade, você consegue unir tudo isso ao negócio que é a advocacia, é um mercado. Todo mundo que está me assistindo aqui tem conta para pagar, né? E se a gente não analisar o quanto o nosso trabalho pode render em termos de faturamento, a conta não vai fechar no final do mês, né? O mês vai ficar sempre mais curto. Então a gente também tem que olhar sobre isso. Aí é que entra a escalabilidade. Por quê? Um negócio escalável, para vocês entenderem, é aquele que possui uma boa capacidade de aumento do faturamento, sem precisar levar proporcionalmente os seus custos, com produção, escritório, mão de obra, etc. Enfim. Ou seja, as despesas não crescem na mesma proporção das receitas. E por que eu falo que o direito médico hoje é escalável? Então, porque tem escassez, primeira coisa. Então, é um perfil de advocacia em que não tem tantos profissionais disputando um mesmo nicho, um mesmo espaço, um mesmo local. Isso te permite escalar. É como você crescer numa carreira, num serviço público, na carreira militar, por exemplo, você precisa esperar que aqueles que estão em cima se aposentem para você poder crescer e tal. Aqui não tem, o teto não foi colocado ainda. Tá? Quem vai colocar esse teto é você. É você que vai colocar esse teto, porque ainda tem muita escassez. Mais do que isso, é um perfil de advocacia também que não exige grande estrutura, porque você vai trabalhar muito pouco no seu escritório. Como assim? Como assim? Médicos e pacientes, em geral, têm um perfil diferente de trabalho. Tem um perfil que você tem total condição de dar assessoria para eles no próprio consultório, na clínica, no hospital, ou indo até a casa do paciente. Tá? Porque... vamos lá, trabalhando com os médicos, a gente, assim, eles têm uma escassez de tempo, plantão daqui, plantão dali, consulta daqui, consulta dali, e você vai facilitar muito se você pegar o seu notebookzinho, o seu laptop, ir até o consultório dele e tratar das questões diretamente lá. Com o paciente é a mesma coisa, você quer mais do que um ambiente de você sentar com o paciente para entender o processo dele, na casa dele, no local que ele quiser te receber. É assim no direito médico. Tá? Porque no direito médico a gente tem uma certa dose de pessoalidade, a gente não tem o distanciamento que existe em outras áreas do direito. Isso é muito importante que vocês compreendam. Então, assim, você está entrando numa relação muito própria, muito específica, muito particular e íntima das pessoas. Você vai ter acesso a informações relativas à intimidade dessas pessoas, pessoas que estão fragilizadas. Então, assim como o médico, né? Que vai entregar para você a oportunidade de fazer uma defesa que pode custar o quê? O exercício profissional dele, no final das contas, né? Ele tem que acreditar que você é único, que você é especial. Esse é o ponto, tá? Então, é isso, né? É um detalhe, parece bobo, parece que eu estou falando, não é não. A gente não tem, é só pesquisar onde você está na sua cidade, no seu estado, grandes firmas de direito médico, como a gente vê em outras áreas, grandes firmas de direito administrativo, trabalham com licitações em contratos e tal. Eu não conheço. E por que eu não conheço? Porque o direito médico não é feito de firmas, é feito de pessoas, tá? E pessoas se conectam com pessoas, simples assim. Tá? Então guarde esse ensinamento, guarde essa lição, tá? A gente tem hoje escalabilidade, se um dia você quiser fazer uma grande firma, tá tudo bem, se você tiver condições financeiras para isso, eu vou ficar mais feliz ainda, mas o fato é que hoje você consegue começar pequeno, você consegue começar próximo das pessoas, esse que é o ponto. E assim, o que eu gostaria de fato que você levasse dessa semana do direito médico, primeiro é que você pode contar comigo, sempre. Independentemente do meu programa de formação, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu interajo o máximo possível pelas redes sociais, com todo mundo que me procura, além de todo o conteúdo que eu disponibilizo de maneira gratuita nas minhas redes. Só no YouTube tem mais de 100 vídeos falando só de direito médico, né? E não é aquela coisa assim, dei uma aula aqui, vou aproveitar para disponibilizar no YouTube. Não, eu gravo tudo exclusivamente para levar até você
o melhor conteúdo. Surge uma jurisprudência, eu gravo um vídeo, ponho no YouTube. Surge uma decisão diferente do Conselho de Medicina, eu gravo, ponho lá. Então, assim, isso ajuda, porque uma das carências nessa área é justamente a falta de material doutrinário, a falta de colegas que entendem do assunto para trocar ideia. Pois é, por isso que eu tento ficar o mais próximo de vocês. É por isso que eu estimulo tanto parcerias entre os alunos. Tem que se conversar, tem que bater papo, porque é uma área tão restrita ainda, né? Então, assim, tudo que eu tento passar para vocês é de forma muito genuína, tá? Principalmente pelo fato de que eu não sou concorrente de vocês na vida real. Esse é o ponto. Eu não estou concorrendo com você que está me assistindo. Eu quero que você aprenda direito médico. Esse é o ponto. Eu sou advogado público, trabalho numa autarquia federal, um órgão de Conselho de Fiscalização de São Paulo, Conselho de Medicina, né? E os meus alunos e os próprios seguidores aqui das redes sociais viram meus parceiros. É simples, tá? Então, tudo que eu distribuo, tudo que eu entrego é de uma maneira muito genuína, muito própria mesmo, porque eu quero pôr conteúdo para você aprender direito médico de verdade, certo? Então, essa eu acho que é a minha grande missão aqui, com tudo isso que eu tenho feito para vocês. Uma semana como essa, totalmente gratuita, online, para você assistir na sua casa, para chegar até onde você está. Break. Vídeo de depoimentos de alunos que relatam essa minha parceria, essa minha ajuda. Três, dois, um, gravando. Mas vamos lá, continuando, e eu falo demais, tá, gente? Esse é um defeito que eu tenho. Às vezes é qualidade, mas na maioria das vezes acaba sendo um defeito, porque eu gosto de falar e tentar passar o máximo que eu consigo. Então, me desculpem se às vezes eu falo demais, às vezes pareço até um pouco prolixo, mas é que eu gosto de falar. Esse é um ponto. Enfim, quando eu preparo, quando eu sento para montar uma semana como essa, vão ser 3 aulas, aí tem 2 lives no meio e tal, não é simples, eu fico com várias dúvidas. O que eu posso levar até vocês, o que eu posso falar, né, de importante, o que vocês estão esperando dessa semana. Não é fácil programar um evento online como esse, não é simples, mas eu gosto de fazer. E eu fico pensando, então, o que eu posso disponibilizar para vocês que seja bom, que seja útil, que seja concreto, como a gente viu os casos concretos no vídeo anterior, como eu passei um pouquinho para vocês na minha história, para vocês entenderem de onde a gente sai até onde a gente pode chegar, né? E assim, eu decidi, eu vou abrir para vocês agora uma aula de dentro do meu programa de formação em Direito Médico, uma aula de Direito Médico, que eu disponibilizo só para os meus alunos. Então, é uma aula, eu vou disponibilizar um trecho curto para vocês assistirem, mas que vai ser dentro, tirando de fato uma aula do programa de formação, para vocês verem, enfim, como é que é uma aula de Direito Médico, como é que eu trabalho isso com vocês, tá bom? Dá uma checada aí, já volto. Um ponto de extrema importância que a gente tem que analisar, principalmente nesse capítulo de ética, é a questão do segredo profissional, do sigilo que envolve as profissões que têm um relevante valor social, né? A gente pode falar aqui de maneira específica da advocacia e da medicina, que são profissões que lidam diretamente com questões extremamente sensíveis das pessoas. E imagine o caos social que seria se essas profissões não tivessem essa regra clara, né, de guardar sigilo daquilo que tem conhecimento no ambiente profissional, no ambiente da relação com o paciente, com o cliente, né? Então, o sigilo profissional é um dos pilares da relação entre médico e paciente. E tal é a relevância desse sigilo que já no juramento de Hipócrates havia um parágrafo específico a respeito dessa garantia, né, do paciente. O juramento de Hipócrates dizia o seguinte: sobre aquilo que vir ou ouvir respeitante à vida dos doentes, no exercício da minha profissão ou fora dela, vejam só que coisa interessante, aquilo que eu ouvi a respeito da vida dos doentes dentro da minha profissão ou fora da minha profissão, né? Mesmo que eu tenha tido contato com alguma informação
sobre um doente no exercício, fora do exercício da minha profissão e que não convenha que seja divulgado, guardarei silêncio como um segredo religioso. Olha que importância que foi dado ao segredo já desde o juramento de Hipócrates. Na nossa legislação não é muito diferente. A Constituição Federal de 88, no artigo 5º, onde constam os direitos e as garantias fundamentais, né, dos indivíduos, as garantias individuais constitucionalmente previstas, o inciso 10 diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, são invioláveis a intimidade e a vida privada. No Código Penal, o artigo 154 tipifica como crime revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. O Código Civil tinha uma previsão também, no artigo 229, inciso 1º, a gente vai ver um pouquinho no próximo slide que esse artigo foi revogado, mas eu cito porque ele ficou em vigor durante bastante tempo, né, e apesar de ser uma regra de direito processual, estava dentro de um Código de Direito Material e foi corrigido com a entrada do novo CPC. Então o artigo 229, do inciso 1 do Código Civil, dizia que ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar segredo. O Código de Processo Penal vai além até. No artigo 207, ele diz: são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Então, assim, não raro os médicos são arrolados como testemunhas de processos criminais. Eles não são obrigados a dar o seu testemunho. O Código de Processo Penal retira essa obrigação, né? E ainda que a parte interessada, se o paciente estiver lá na ação e dizer: olha, o senhor está desobrigado, o senhor pode falar aí tudo que nós conversamos na nossa relação médico-paciente, né? O médico tem que querer dar o testemunho, ele não é obrigado a dar esse testemunho. Isso é extremamente importante. E considerando que a gente está falando do processo penal, né, que é um processo de direito baseado em direito punitivo, né, em que vige o princípio da busca pela verdade real, né. Então, vejam que o médico não está obrigado a depor, né. Então, esse artigo do Código Civil, ele foi então revogado com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. No artigo 388 diz mais ou menos a mesma coisa: a parte não é obrigada a depor sobre fatos, inciso 2, a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Então eles tiraram do Código Civil, que não fazia muito sentido estar lá, trouxeram para o Código de Processo Civil. E no 404 do mesmo novo Código, diz que a parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo o documento ou a coisa se sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito por estado ou profissão devam guardar segredo. Então aqui, o médico é obrigado a exibir em juízo um prontuário, né? Não é, porque essa exibição vai acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, pela profissão, ele deve guardar segredo. Então ele não está obrigado. A gente vai ver que, assim, as decisões judiciais, infelizmente, estão caminhando num outro sentido, mas pelas regras de direito que a gente tem, não é assim que a coisa funciona, não é assim que o legislador quis colocar na nossa legislação ordinária, comum. E também o nosso legislador constituinte, né, constituinte originário, que declarou como inviolável, né, a intimidade e a vida privada. O Código de Ética Médica também não é diferente disso, né? Ele diz que é vedado ao médico, no artigo 73, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Ele diz ainda que permanece essa proibição no parágrafo único, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. E B, quando de seu depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico deve comparecer perante a autoridade e declarar o seu impedimento.
E no final, na linha C do parágrafo único, eu vou confessar, eu ainda tenho um pouco de vergonha de fazer, por mais já tenho gravado tantos vídeos e tal, eu ainda tenho um pouco de vergonha de falar para a câmera, sabendo que eu estou chegando até você, enfim, eu não vejo a sua reação, não sei se você está sorrindo, agora você está me xingando, enfim, mas eu ainda dá, né? E acho que o dia que perder esse frio na barriga também, acho que é sinal que chegou a hora de fazer outra coisa, né? Mudar um pouco, o friozinho na barriga significa que a gente ainda tem prazer em fazer a coisa, ainda tem receio por não estar atingindo as expectativas de quem está assistindo. É bom, é bom. E é isso por isso que eu gosto de trabalhar essas questões práticas com vocês. Para que vocês entendam que a teoria sozinha é uma coisa, na prática é outra. Então, por isso que eu sou contrário até ao modelo de ensino atual não, né? Da minha época já era assim, mas o modelo de ensino que é dado, enfim, na medida em que, assim, direito, vocês aprendem até sozinhos. Né? Se for um bom autodidata e souber organizar tudo que tem disponível em termos de doutrina, vídeos, aulas, enfim, você consegue aprender até sozinho. Agora, onde procurar o melhor material, como aprender a trabalhar de fato, organizar esse material, isso não é simples. Né? Sabe aquela história assim, de pedir experiência para estagiário? Né? Quem já não passou por isso? Né? Estágio justamente para aprender. E aí, como é que a gente pede experiência para estagiário? A gente faz essas coisas, eu mesmo já fiz várias vezes, apesar de saber que isso não é 100% correto. Enfim, o problema aqui é mais ou menos o mesmo. Como é que você pega experiência se você fica sentado numa cadeira, lendo, estudando? Não pega, né? Não pega, porque você não põe a mão na massa. Então, é por isso que eu me esforço tanto aqui para alavancar a carreira dos meus alunos, para ajudar vocês nas redes sociais, trazendo casos práticos, estudos de tribunal, fazendo as lives, os vídeos, para que eu tente levar a realidade até vocês, para que eu consiga chegar com essa realidade até as tuas mãos. Porque você começa a pôr a mão na massa, mas sempre contando com o meu suporte, entendeu? Sempre com o meu suporte ali no background, sempre ali na parte de trás, ali dando aquela força, entendeu? Então, assim, e aí eu vou te fazer uma pergunta muito honesta agora, muito honesta. Você conhece alguém no direito médico hoje que disponibiliza tanto conteúdo gratuito para você ver, rever o quanto quiser, que te ajuda a organizar teus estudos, que te incentiva tanto a crescer e a evoluir no direito médico? Vai no YouTube agora, escreve lá Direito Médico, dá uma checada nas páginas, vê quem que disponibiliza tanto conteúdo para você que quer advogar nessa área, entendeu? Eu duvido que você tenha feito algum curso que disponibilize tanta coisa quanto eu tenho colocado para você aqui no YouTube. E nas outras redes, Instagram, Facebook, enfim. Então, comigo não tem fantasia, não tem faz de conta, tem vida real. Eu acho que uma das histórias de toda essa minha trajetória, né, que eu pude participar ativamente, assim, acho que uma das histórias que mais mexeu comigo nesse tempo todo foi o caso Roger Abdelmaci. Recentemente eu assisti a minissérie, né, que foi feita pela Globo, enfim, Assédio, e foi interessante repassar mentalmente todo o processo, né? Quando eu falo processo, não é processo no sentido formal, mas todo o processo que envolveu, né, a cassação do Roger Abdelmaci, enfim, todas aquelas vítimas, aquelas mulheres, o quanto eu participei ativamente de tudo isso, quantas vezes eu fui até a delegacia da mulher para poder fazer trocas de informações com a polícia e tal. Fui até na cadeia, ele estava preso na época, fui entregar um documento para ele do conselho e tal. Então, eu acho que participar ativamente de um caso tão grande como esse, e que eu não tenho dúvida que eu acho que na nossa história recente foi o pior momento da medicina. Reconhecer dentro do seu corpo, né, um profissional como ele, tão aparentemente gabaritado, né, tão conhecido, tão famoso e envolvido numa situação dessas, né, e todas aquelas mulheres, né, que de fato confiavam cegamente nele, porque ele mexia com o que tem de mais, eu acho que é o que tem de mais sagrado numa mulher, quando ela tem esse desejo de ser mãe, né? Então, eu acho que esse sem dúvida, tiveram outros casos, enfim, me lembro muito do caso daquele médico Jorge Fará, que assassinou uma
uma paciente sua, enfim, cortou ela em pedaços, tal, acabou até se suicidando recentemente, né, esse médico. Mas eu acho que um caso como o do Roger, pelo tamanho, pela repercussão, a gente nunca mais é o mesmo depois que participa de um caso desse. Não tem como, se a gente tem algum sentimento dentro da gente. Eu posso dizer que o crescimento, claro, em termos de direito médico, foi muito grande trabalhar num caso desse, mas como ser humano, eu posso dizer que mexe com a gente, sim, sem dúvida. São as tais histórias da vida real, nem sempre elas têm um final bom, né? Mas o direito médico é isso, são histórias verdadeiras de pessoas que passam por determinadas situações na vida e que trazem consequências para o resto dela, né? Acho que esse é um caso que me marcou, de alguma maneira me marcou. Eu pego no pé, às vezes eu sou meio bravo, às vezes eu puxo, eu tento trazer, porque eu fico nervoso quando eu vejo que o aluno está seguindo um caminho que não é aquele que tem que seguir, enfim, tem que ir pelo outro, assim, isso é o meu maior combustível. Quanto mais resultados vocês têm, quanto mais resultado você aí tiver, mais eu vou ficando viciado. Enfim, e não é um círculo vicioso, é um círculo virtuoso, em que resultados bons geram mais resultados bons, isso vai contagiando todo mundo numa espiral totalmente positiva, de crescimento. Eu estou há muito tempo nessa área, eu já estive ao lado dos melhores, estou tentando ser um deles também, mas já estive ao lado dos melhores, e eu quero que você também seja um deles. Então, é muito importante que você sempre busque o melhor, sempre vá a fundo. Nos nossos grupos em geral, nos grupos que eu administro de alunos do programa de formação e tal, não tem concorrência, eu não deixo estabelecer essa concorrência. A gente cria colegas, a gente cria parceiros, onde todos vencem juntos, certo? Agora, vamos falar mais um caso prático, então? Aqui a gente não tem live depois desse vídeo, então eu já vou conversar rápido com vocês e já vou responder aqui como é que eu agiria num caso desse, certo? Eu vou pegar um dos temas mais polêmicos no direito médico, tenho até um vídeo no YouTube sobre isso, que é a transfusão de sangue, testemunha de Jeová, questão religiosa, tal, sem nenhuma conotação, obviamente, do aspecto religioso, mas fática, prática do direito, porque é o dia a dia nosso. Então, imagine a seguinte situação, um paciente internado, 73 anos, quadro de hipertensão arterial, diabetes, câncer de próstata metastático. Ele apresenta uma hematúria, que é a presença de sangue na urina persistente. Câncer de próstata metastático, imagina que presença de sangue na urina não deve ser uma coisa tão rara, né? A equipe médica do setor de urologia solicita uma transfusão. O paciente se nega a fazer o procedimento. Porque ele é testemunha de Jeová há cerca de 30 anos, ele tem 73, então desde os 40 anos mais ou menos, né? Ele tinha em mãos um documento reconhecido em cartório que impedia o tratamento com sangue de outra pessoa. E aí, eu vou pegar umas datas só para a gente esquece o mês, mas enfim, no dia 5, ele assina o termo de recusa desse tratamento, que indicava transfusão para combater uma anemia profunda decorrente desse sangramento pela urina, dessa hematúria. Um dia depois, no dia 6, o hospital entra com pedido de autorização judicial para fazer a transfusão e o juiz autoriza no dia 7, tá? Palavras do médico responsável, nós sempre respeitamos a liberdade religiosa, mas temos obrigação de tudo, fazer tudo para preservar a vida, fecha aspas. E aí, foi correta? Você acha que foi correta a atitude do hospital? Foi correta a decisão judicial? Então, mesmo que ele sobreviva após o procedimento, e aí eu já vou entrar na resposta que eu daria, enfim, o que eu entendo desse caso, né? É a morte social desse homem. A família dele provavelmente não vai mais falar com ele. Os amigos dele de 30 anos que ele construiu dentro do ambiente religioso dele não vão mais falar com ele. Ele vai ter que recomeçar a vida aos 73 anos, certo? Se for casado e a mulher for processante da mesma religião, provavelmente ela pode até abandonar ele. Então, qual é a perspectiva futura dele? Pior ainda, se ele morrer, ninguém vai no enterro dele, certo? Então, assim, isso é uma decisão justa? Essa decisão judicial, ela é justa? Isso é justiça? Não é. Ela pode ter sido legal, mas ela é injusta, porque ela causa um sofrimento muito maior para ele. E no direito médico, a legalidade nem sempre vai ser justa. Por isso a necessidade da gente estar sempre atualizado com a vida real, com aquilo que acontece na vida real. Tá? Eu gosto de citar um jurista francês, o Georges Ripert. Eu conheci
um pouco da obra dele, logo depois que eu me formei e tal, e ele dizia, numa das suas falas, que quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. Isso é um problema, isso é um descompasso. Não há nada pior do que a gente ter o descompasso entre a realidade e o direito. Então, no direito médico, pior ainda, né? Então, assim, a meu ver, é direito do paciente, devidamente esclarecido, se recusar qualquer tipo de tratamento. A medicina sempre foi muito paternalista, tal, só que isso hoje causa um constrangimento indevido para o paciente, submetê-lo a um procedimento que ele não concorda, que para ele é degradante, que para ele é torturante, que para ele é desumano, sob a ótica dele, né? É interessante porque quando eu comecei a atuar no direito médico, lá 17, 18 anos atrás, eu me deparei com essa discussão e eu sempre afirmava, não, tem que fazer a transfusão, tem que salvar a vida. Por quê? Porque a gente tem a ideia de passar sempre a nossa visão de vida, a nossa visão de vida tem que sobrepor a do outro, né? Então, esse é o pensamento que está no nosso DNA, eu já falei com vocês sobre isso, a gente tem que salvar a vida a qualquer custo, mas a gente pensa da vida sob o ponto de vista biológico. Vida biológica e vida social são conceitos muito claros hoje, do que eram outrora, do que eram em outro momento. Da mesma forma que para o católico a vida é um bem divino, né? A gente chama de sacralidade da vida, tal. Para o espírita o suicídio é um retrocesso na evolução. A transfusão heteróloga, que é aquela que vem de outra pessoa, para o Testemunho de Jeová, é a morte em vida, é a vida impura, é a morte social, certo? Então, assim, independentemente da polêmica, eu respeito muito as opiniões, porque isso aqui não é um tema fechado, longe de estar fechado. O que eu gosto é de conversar sobre as possibilidades, né? E o que eu queria trazer para vocês nesse caso é justamente que, como costumam dizer, na teoria a prática é outra, na prática a teoria é outra, tal. Enfim, a prática é diferente da teoria muitas vezes. Vocês vão ver que na prática a teoria às vezes não encaixa. E aí que tem que achar a solução. Eu entendo perfeitamente a posição do hospital, do juiz, dos médicos, apesar de não concordar, mas eu compreendo, ninguém quer ter uma decisão sobre vida e morte nas suas mãos, né? Porque o campo de batalha é diferente da televisão, certo? Agora é fácil criticar. O que eu particularmente faria num caso desse? Solicitaria uma análise pelo psiquiatra, assistência social, chamaria algum responsável pela igreja para participar desse processo de tomar a decisão de diálogo com o paciente, dando tudo ok, né? Dando validade a essa vontade do paciente, orientaria os médicos a tomar todas as medidas para que o paciente fosse amparado, não sofresse, e se fosse da vontade dele, não houvesse nem qualquer forma de reanimação. E por outro lado também tem o direito do médico, o direito à objeção, que a gente chama de objeção de consciência, ele não é obrigado a seguir com esse procedimento se ele não concorda. E aí, se a saúde do paciente permitir, pode ser até transferido para outra instituição se não tiver nenhum médico que queira assumir o caso, certo? Aqui até citando uma frase do Papa João Paulo II, uma frase católica, portanto, né? Ele disse no outro momento que obrigar alguém a violar sua consciência é o golpe mais doloroso infligido à dignidade humana. Forte, né? É uma frase forte, vindo ainda da maior representação católica, né? Que é o Papa e tal. Então, claro que eu escolhi esse assunto, porque ele é polêmico. Se não fosse polêmico, não teria a menor graça. Eu acho que você aí pode estar discordando de mim, você pode estar concordando, e nós estamos aqui criando um debate, mesmo à distância, né? Mesmo que ainda só no nível da nossa consciência nós estamos criando esse debate importante, porque esse é um dos temas que vale muito, tá? Então, assim, e uma das minhas regras de ouro que eu sempre falo é a seguinte: vá sempre um pouco além de onde as pessoas normalmente param, é lá que vai estar a diferença. Chega de nadar no raso, vai no fundo. No fundo é que está a beleza do mar. Não é no rasinho só tem os pés dos outros ali em volta da gente, né? É no fundo, você tem que nadar fundo, certo? Quando aquilo vira prioridade para você, você faz acontecer. Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei fantástica, que mais ou menos assim: quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Então, chega de inventar desculpa, certo? Não adianta ficar nadando do raso e depois dizer que a praia é feia. Não é, não adianta. Se achar que direito médico é só processar médico, só processar plano de saúde, tudo bem, mas isso é o raso. Pode ser que você tenha um bom dinheiro e tal, enfim, mas para isso você não precisa ficar estudando tanto assim. Enfim, se mantém atualizado aí com relação às normas da ANS, porque a responsabilidade médica não muda. São as regras do CDC e do Código Civil. O que eu proponho é ir além. É ajudar a construir um direito médico diferente. Construir um direito médico novo, porque o direito médico dos próximos anos está sendo construído exatamente
agora. A gente tem que formar bons profissionais nessa área para que a gente não seja taxado no futuro de advogado de porta de hospital, que até isso eu já ouvi um dia desses, tá? Então, a gente tem que pensar que o direito médico é uma forma de transformar vidas, a nossa e a dos outros. Então, assim, claro, eu não tenho como fazer isso no seu lugar, eu não tenho como fazer isso por você, né? Mas eu posso contribuir muito para fazer com que você chegue a um outro nível de atuação, um outro patamar. Né? Eu não posso nadar por você, mas eu posso te levar até a praia mais bonita, te ensinar a melhor técnica e te ajudar sempre na melhoria contínua. Né? Mas para isso você tem que estar disposto a nadar. Né? Acontece do dia para a noite? Não. Geralmente leva um tempo? Sim. Então, mas a minha contribuição direta, ela pode possibilitar que você economize tempo. Simples. Tá? Então, não é fácil. Não é fácil. Mas é possível, com as ferramentas que a gente tem hoje, é possível, certo? Muita gente me pergunta, quero iniciar na área, qual melhor pós-graduação, devo fazer pós, né? Qual é a minha resposta? Talvez, se isso é importante para você, ter um título, o tal do certificado, tá tudo bem, mas você vai fazer, são 18 meses, tem que fazer um TCC e pode ser que você não saia nadando como deveria, e esse é o ponto. Pode ser que você não consiga sair, tá? Mais ou menos assim, vou pegar uma metáfora, enfim, falei de natação, vou pegar um esporte bem diferentão. Vou pegar golfe. Alguém já viu jogo de golfe na televisão? Eu já, poucas vezes, mas já vi, enfim. Você vai ficar muito bom em golfe se você só ficar vendo competições de golfe na televisão? Não, você vai entender as regras, você vai juntar os amigos para ver umas partidas emocionantes de golfe, vai discutir os lances, vai saber quem são os melhores jogadores, vai entender toda a forma de pontuação. Show, né? Legal. Aí eu te pergunto, isso aí te habilita a pegar o taco e sair jogando? A não ser que você seja um gênio da humanidade, não vai te habilitar a fazer isso, né? Você compra lá aquele conjunto caríssimo de tacos de golfe, vai lá para um gramado verdinho, lindo, e fica olhando e fala, agora eu vou fazer igual na televisão. Não faz. Por isso que eu insisto com você, o direito médico, sem a prática, sem o apoio, é isso, é como ficar vendo um jogo na TV, né? Então, assim, vamos pegar uma metáfora da nossa área agora. Quantas vezes você já viu um julgamento no STF pela televisão, né? Põe lá no TV Justiça e fica vendo aquele julgamento e tal. Aí vai um cara lá e põe aquela beca e faz uma sustentação oral maravilhosa e tal. Isso te habilita a ir lá e fazer igual ele faz? Não necessariamente. Né? Eu já fiz algumas sustentações em tribunais superiores, sim, vai secar a garganta, a boca, vai doer a barriga, normal, se for a primeira vez então, pelo amor de Deus. Só que assim, imagina se você está numa situação dessa e você tem alguém que te ajuda a ler os seus memoriais, né? Dizer o que está bom, o que está ruim, qual é o melhor caminho, né? Será que isso não vai te dar mais segurança, não vai facilitar? Então, pois é, isso pós-graduação não te dá, ela vai te dar uma base acadêmica, esse é o ponto. Né? Porque é o formato, não é crítica, não é pós só em direito médico. Eu já fiz pós em processo civil, já fiz em direito público, fiz um mestrado e tal. A gente não põe a mão na massa, a gente não suja a mão de terra. Né? A gente só fica olhando ali o terreno, mas a gente não suja a mão de verdade. Então, assim, é isso que eu tenho tentado fazer de diferente. Tanto aqui nas redes sociais quanto no programa de formação. É isso que eu tenho tentado, é colocar esse meu... Não sei até quando eu vou conseguir fazer isso, porque, enfim, a gente vai crescendo as redes, vão aparecendo mais pessoas, mas enquanto eu puder eu vou fazer, porque eu quero estar ali, eu quero ajudar, eu quero conseguir fazer com que você possa alavancar desse jeito, tá? Então, assim, não é crítica a esse local, é uma crítica ao sistema. Eu já fiz parte de... sei lá quantos cursos de pós-graduação, faço ainda e acho muito válido, dou aula em pós-graduação, adoro, enfim, mas você tem que entender as propostas e ver o que é prioridade e importante para você, tá? O que você de fato pretende, porque a nossa academia é assim, né? A gente tem muita teoria, pouco campo de batalha. Quando eu digo campo de batalha, não é assim, hoje vamos, tá aqui, ó, um modelinho de uma peça X para você ver, não é isso. É sentar com você e tentar te ajudar de verdade, né? Para que, enfim, quando você vai para a guerra, você tem que saber a diferença entre uma trincheira e uma barricada, né? Você até viu, trincheira, barricada, mas você não sabe distinguir quando está ali na cara de vocês, porque é diferente, tá bom? Então, assim, eu não vou mais tomar muito tempo. O que eu quero que você perceba, obviamente esse é o último vídeo, é o terceiro, é um vídeo um pouco mais longo, eu tenho que falar tudo que eu guardei até agora para falar com vocês. E, assim, você já deve ter percebido que dá para entrar de cabeça no direito médico.
muitas oportunidades, é um mercado aberto, escasso e apaixonante. Então, dá para você unir sim trabalho e prazer, certo? Então, é um trabalho diferente, resolver uma situação crítica dentro do hospital, um paciente terminal, enfim, esse é o direito médico de verdade. Esse é o direito médico que vai correr nas tuas veias e você nunca mais vai deixar de querer trabalhar com ele. Bom, é isso. A gente está chegando no final da nossa segunda semana de Direito Médico. Um evento que conseguiu reunir, sei lá, milhares de pessoas aqui. E foram mesmo. Eu falei para vocês logo no início, a gente teve mais de 6 mil inscrições. Então, muita gente acompanhando. A gente teve as lives. Assim, para mim, foi uma semana sensacional. Espero que tenha sido também para você, que dedicou um pouquinho do seu tempo para estar acompanhando a gente. Eu falei para você no início, né, que tinha uma surpresa hoje no final. Na verdade, assim, o que eu tenho para te colocar agora é que na segunda-feira nós vamos abrir a última turma do programa de formação em Direito Médico deste ano, certo? Então, se você está comprometido, se você tem interesse, se isso agora é uma prioridade na sua vida, segunda-feira a gente vai abrir essas vagas. Então, você tem que ficar atento à sua caixa de e-mails, tá? Você vai receber lá um link com uma proposta irresistível para você poder fazer parte desse nosso grupo, né, de profissionais que estão aí. Vocês viram quantos depoimentos de alunos e pessoas que tiveram esse contato próximo com o direito médico e que eu ainda ajudo e ainda estou junto com essas pessoas para tentar fazer com que elas alavanquem as suas carreiras e possam ir adiante, né? Então, para você que ficou comigo aqui, que me acompanhou esses dias, que se dedicou, eu vou entender que você está assim comprometido e que isso agora é uma prioridade. Por isso que eu vou te encaminhar por e-mail um link para você dar uma olhadinha nas aberturas dessas vagas que a gente vai colocar à disposição a partir de segunda-feira, tá bom? Essa é a grande surpresa desse vídeo, tá? Então, fique acompanhando. Aqui em algum lugar dessa página tem um arquivo muito legal em PDF para você baixar, com algumas dicas, algumas coisas sobre direito médico e tal. Então, baixe, tá? Um arquivo presente que eu deixo para você aqui no final dessa nossa semana. Então, enfim. E aí, na segunda-feira, vai ter um quarto vídeo, então, que aí eu vou te explicar direitinho como é que funciona, em detalhes, como é que é o nosso programa de formação em Direito Médico, de que maneira ele pode efetivamente te inserir no direito médico de forma segura, eficiente, rápida, com conhecimento, certo? Então, não tem milagre, tá? Já vou avisando, não tem milagre, não tem jeitinho, não tem esqueminha, não tem hashtag que resolva a sua vida de maneira rápida. Tem que estudar, tem que aprofundar e isso eu não tenho como fazer por você. Mas eu consegui desenvolver um método um pouco na contramão do que você imagina aí, dos cursos online, dos demais cursos na área do direito médico em geral, que eu acho que pode te trazer, mas eu vou falar na segunda-feira. Hoje eu só quero registrar aqui meu agradecimento por você ter estado comigo essa semana toda. Eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado. Então, na segunda-feira, vídeo de lançamento da nossa quarta turma, última turma desse ano do programa. A gente não vai mais abrir turma, tá bom? Fica atento na sua caixa de e-mails para ter acesso a essa proposta que eu vou te encaminhar, tá? Que vai ser só para quem assistiu esses nossos vídeos aqui, quem compartilhou comigo essa semana. E continua comigo aqui nas redes, né? Vamos encurtar cada vez mais essa distância do mundo online, aproximando o direito médico das pessoas e me ajudando a construir muitas histórias boas da vida real, tá bom? Um grande abraço, conta sempre comigo, você sabe que pode contar comigo. E vamos em frente, vamos em frente. Por que a gente tem que ir em frente? Porque o direito médico é a advocacia do futuro e o futuro começa agora. Valeu! Eu sou advogada há cerca de 5 anos e comecei atuando no direito médico e da saúde. Uma grande oportunidade. Mas, na verdade, houve um momento da minha carreira que eu percebi que eu precisava de algo mais, que eu precisava me aprofundar nas temáticas do direito médico. E foi aí que eu conheci o curso de formação em Direito Médico Oswaldo Simonelli. Mas sabe o que eu achei mais interessante? O curso é online, mas você tem total acesso ao professor. De início eu nem acreditava que isso iria dar muito certo, mas o que é proposto, a gente recebe. Todos os momentos que eu precisei e ainda preciso
do professor Oswaldo Simonelli, ele tem a resposta no momento certo. E essa interação não acontece somente com o professor, com os colegas de curso também. Eu considerei extremamente relevante a oportunidade de poder conversar com outras pessoas, com outros advogados que também atuam no direito médico. Isso acrescentou muito na minha carreira e na minha vida. Houve um momento em que eu me deparei com uma situação bem complexa e eu tinha que tomar uma decisão muito rápida. Aí eu pensei, vou falar com o professor Simonelli, quem sabe ele me dá um norte. E não é que ele me respondeu imediatamente. E a conduta dele me fez sentir muita confiança. Ele me provocou a refletir sobre o caso, de forma macro e nas minúcias que ele apontava. Ali eu tive certeza que eu não tinha encontrado um curso, que eu não tinha encontrado apenas o professor Simonelli, mas um amigo que eu quero levar para toda a vida. O direito médico sem a praia, olha, sem a praia não, sem a prática. Tô com a praia na cabeça, fica à vontade.